Gente querida, um bom dia, muita paz, felicidade. Vamos fazer a leitura da primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 18, martírio de Eleazar. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade já avançada e de venerável aparência. Abriram-lhe violentamente a boca e forçaram-no a comer carne de porco. Então tem essas coisas na sociedade, né? Pessoas querem obrigar outras a fazer determinadas coisas, né, que elas não querem fazer. Então tem pessoas que falam: "Não, você vai comer a carne de porco. Você vai fazer alguma coisa que você não tem, você não quer, que você não concorda". Então, eu sempre falo, mesmo pode ser qualquer pessoa, até da igreja mesmo, falar: "Olha, você vai ter que fazer isso". Eu falo: "Eu não sou obrigada. Deus não está me obrigando. E eu não sou obrigada". Eu falo: "Vai te catar, toma conta de você". Falo até mais palavras mais firmes, né? Ele, porém, preferindo morrer gloriosamente a viver à custa da desonra, caminhou voluntariamente para um instrumento de suplício. Quer dizer, a pessoa fala: se você não fizer isso, você vai sofrer essa consequência. Então ele, pela dignidade dele, da vida dele, ele falou: então eu vou caminhando. Pode deixar que eu vou caminhar para o meu suplício. Quer dizer, ele é uma pessoa digna, né? Não está concordando com aquela coisa toda errada. Então, depois de ter cuspido o que estava na boca, a carne de porco, né? Assim devem proceder os que têm coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Então, se você vai comer um monte de coisa aí desgraçada que tá contra os desígnios de Deus, né? Tem gente que da igreja que não tá fazendo vista grossa para as coisas erradas do mundo. Não tem coragem de falar, né? Tá com o rabo preso, tá com conchavo, amiguinho do amiguinho. Ah, eu sou amiguinha de um monte de gente. Eu sou amiguinha do diabo, do demônio, do maligno e de Satanás. Muita gente amiguinho do amiguinho não pode falar nada, mesmo sendo da igreja, né? Depois de ter cuspido o que estava na boca, assim devem proceder os que têm coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados do ímpio banquete sacrificial, que conhece Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhe era permitido, e ele mesmo as preparasse. Quer dizer, muita gente na religião aceita Jezabel, né? Mas Deus não aceita. Fingiria comer carnes da vítima conforme o rei lhe ordenara, para assim evitar a morte. Quer dizer, ele ia fingir que ia fazer aquela coisa errada, não ia fazer nada, mas era um fingimento para evitar as consequências, né? E essa questão das aparências, né? Do mundo de Alice que nós vivemos. Fingiria comer carne da vítima conforme o rei lhe ordenara, para assim evitar a morte, aproveitando-se desta benevolência com que o tratavam, em consideração à velha amizade. Mas ele tomou a nobre determinação digna da sua idade, né, da sua idade, do prestígio de sua velhice, de seus cabelos embranquecidos, com o decoro da vida impoluta que levara desde a infância, e sobretudo digna da santa legislação instituída pelo próprio Deus. Respondeu imediatamente de acordo com esses sentimentos, dizendo que o mandasse para a morada dos mortos. Usar deste fingimento, acrescentou, é indigno da nossa idade. Então, muitos aí estão fazendo fingimentos na vida, né? Então, a pessoa que, o Eleazar, né, foi digno, né? Pessoa digna. E ele não fingiu nada, preferiu até a morte. Muitos jovens se persuadiram de que Eleazar, aos 90 anos, adotou os costumes pagãos. Seriam enganados por mim por causa da dissimulação que usaria para salvar um breve resto de vida. Quer dizer, ele se preocupou com o exemplo que ele ia deixar, porque aí ele fingindo, iam falar que ele comeu, que fez aquela coisa errada, e os jovens iam ter maus exemplos.
Quantas pessoas dando maus exemplos aos jovens aprendendo os maus exemplos, temos essa sociedade aí toda decaída, cheia de coisa errada. Um dando mau exemplo para o outro, porque fica esse mundo de Alice. Você tem que fingir que você é obrigado a fazer uma coisa que você não quer fazer, né? Essa é a vida. Então eu falo, vai todo mundo se catar. Eu não sou obrigada, é a primeira coisa que eu falo. Seriam enganados por mim por causa da dissimulação que usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, atrairia sobre minha velhice a vergonha e o opróbrio. E ainda que por um momento escapasse ao castigo dos homens, não poderia nem vivo nem morto evitar nas mãos do Onipotente. Se pelo contrário eu agora renunciar corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno de minha velhice e deixarei aos que ter morrido voluntária e generosamente por causa das leis veneráveis e santas. Deixarei aos jovens o nobre exemplo. Então, ele deu esse exemplo, então, ele fez isso, né? Quantas nós temos... É o que eu procuro... Eu tentei fazer isso, né, também. Já tentei fazer, deixar um bom exemplo para as pessoas, né? E muitos não querem nem saber do exemplo de vida nosso, né? Eles fazem assim, isso daí... Mas a gente deixa, né? Um exemplo de dignidade, né? De dignidade, de honradez, né? Honestidade. Todas essas coisas. Pronunciadas essas palavras, caminhou diretamente para o suplício. Os que o conduziam transformavam-se em hostilidade e benevolência manifestada pouco antes. Julgaram insensatas as palavras que acabaram de proferir, né? Então, na hora da morte, na ponta de morrer sob os golpes, suspirou e disse: O Senhor, que tem a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu escapar da morte, suporta em meu corpo dores cruéis provocadas pelos açoites. Mas em minha alma eu as suporto com alegria por causa do temor que lhe tenho. Então, morreu Eleazar, deixando com sua morte um exemplo de coragem e um memorial da virtude, não só aos jovens, mas também à maioria de seus compatriotas. Então, que coisa, ele deu, né, o testemunho de vida dele. Outros depois morreram, né, porque todo mundo vai morrer, o exemplo dele ficou, né? E daquelas outras pessoas todas foram esquecidas, estão esquecidas e foram exemplos que não tá... foram maus exemplos, né? Pessoas que aceitaram, né, fazer muita coisa errada, né? E fingimento, viver nesse mundo de Alice que nós vivemos, blasfêmias, palavras ditas, né, da boca para fora.